Começa agora o programa Sintonia do Amor. Amados irmãos, uma boa noite. Começa agora mais um programa Sintonia do Amor, aqui na Rádio Missionária Impacto Gospel. Amados, hoje nós trazemos um tema muito importante que tem tudo a ver com esse evento que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, que é o Rock in Rio. O tema de hoje, amados, fala a respeito das liberdades no relacionamento. Então, amados, vocês devem estar se perguntando: o que tem a ver o Rock in Rio com liberdades no relacionamento? Acontece, amados, que quando soubemos que esse evento estava para acontecer aqui no mês de setembro, nós fizemos uma pesquisa acerca das liberdades em relacionamentos e vimos que alguns casais acabam se dissolvendo, alguns relacionamentos acabam se dissolvendo porque um dos parceiros busca estar num evento como esse, mas estar sozinho. Procura ir num evento como esse, mas ir sozinho, deixando o seu companheiro ou sua companheira em casa. E com isso nós fizemos a seguinte pergunta: o que você acha do parceiro que vai a um evento como esse, como o Rock in Rio, e deixa a sua parceira, sua namorada, sua esposa, namorado, marido, em casa? Em cima disso, amados, nós conseguimos um material nesse primeiro bloco e para o próximo bloco, que foi uma entrevista, uns comentários, na verdade, realizados pelo pastor Lucinho, da Igreja Batista de Lagoinha. E foi perguntado a ele o seguinte, sobre os casais, sobre as liberdades, os limites do relacionamento cristão. E quando foi perguntado quais lugares frequentar, o pastor Lucinho respondeu o seguinte: indico sempre a casa de ambos, dos pais, pois namorar perto dos pais dá temor. Outra sugestão boa é a igreja e os amigos. Tudo que é feito em grupo é legal, mas veja que engraçado, o motivo número 1 de divórcio hoje é o arrependimento de não ter curtido a vida de solteiro. Alguns, quando se casam, pensam assim: nossa, não curti a vida de solteiro, vou voltar a sair e encontrar pessoas. Já o solteiro, que pode fazer isso, mas não faz, ele se isola. O solteiro está agindo como casado, e o casado quer agir como solteiro. Ainda que esteja noivo, é solteiro, tem que sair muito com os amigos, sair com um grupo. É lógico que às vezes ele irá sair sozinho, com outro casal de amigos. Enquanto os homens saem para assistirem um jogo de futebol, as mulheres vão ao shopping, um jeito de dar espaço para o outro. A questão do ciúme tem que ser muito bem resolvida. Os sinais sempre aparecem. Ninguém se casa enganado. A pessoa tem que ser honesta com ela mesma e ver que algumas coisas apontam para algo ruim que possa acontecer dentro do casamento. Então, amados, nós podemos observar nesse primeiro bloco essa opinião, esse comentário que o pastor Lucinho fala sobre os lugares que um casal deve frequentar e as liberdades e os limites que precisam existir nesse relacionamento para que esse relacionamento possa evoluir, possa fluir de uma maneira sadia. Amados, nós vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos com o próximo bloco do tema. Não saia daí, fique conosco.
É isso aí, amados irmãos. Voltamos com mais um bloco do programa Sintonia do Amor. Hoje o tema é liberdades no relacionamento cristão. A pergunta que foi realizada é a seguinte: o que você acha do seu parceiro ou parceira querer ir sozinho num evento como o Rock in Rio? Amados, para vocês que chegaram agora, nós já fizemos uma primeira abordagem em cima do que o pastor Lucinho, da Igreja Batista Lagoinha, respondeu acerca do tema. E nós vamos para mais uma abordagem, também respondida pelo pastor Lucinho, mas essa pergunta fala a respeito do seguinte: o homem olhar para outra mulher ou vice-versa também traz o pecado para o namoro? Por que essa pergunta, amados? Porque essa pergunta tem muito a ver com a pergunta principal do tema de hoje, que fala a respeito do parceiro ou a parceira ir sozinha ou sozinho num evento como um Rock in Rio. Por quê? A pessoa vai sozinha, obviamente ela vai ser observada por alguém ou pode observar alguém. E a gente sabe que os eventos que um casal procura estar, procura ir, procura passear, sabiamente devem ser realizados a dois. O evento, ele, na sabedoria deste relacionamento cristão, o casal deve procurar realizar a dois. Não um querer ir sozinho e deixar o outro em casa. Mas vamos nos atentar à resposta do pastor Lucinho sobre essa segunda pergunta, que é do homem olhar para outra mulher ou vice-versa. Se isso traz pecado para o namoro. O pastor Lucinho responde da seguinte maneira: não. A gente precisa entender que Deus colocou em nós a condição de apreciar sem pecar. Posso olhar um carro, posso olhar uma mulher e dizer: olha que bonita, e não desejá-la, arrancar-lhe a roupa em minha cabeça e não levá-la para a cama. Quantas vezes eu e minha mulher, casados, assistindo a um filme ou em um lugar, comentamos sobre alguém. Por exemplo, eu e a Patrícia estávamos na praia, quando disse: Pati, veja esse cara, poxa, ele está cuidando do corpo, parece mais velho, mas está bem, está em forma. Hoje a sociedade está tão pecaminosa, tudo é sexo, arrancar a roupa, mas é possível apreciar, achar legal, sem imediatamente cometer o pecado. Então, amados, a gente pode ver nesta resposta a esta pergunta, que foi realizada ao pastor Lucinho, que no entender dele, nós podemos olhar, observar, sem ter esse desejo de arrancar a roupa da outra pessoa e levar para o lado sexual. É apenas observação, é apenas uma observação. Então, a gente pode ver nesse comentário que o pastor Lucinho realizou, que ele fez, que muitas das vezes a mente pecaminosa de algumas pessoas puxam para um lado que realmente não existe. Então, trazendo para o contexto da pergunta principal, que fala sobre o parceiro ou a parceira ir ao Rock in Rio sozinho, a gente tem que se atentar no seguinte: esse parceiro ou parceira que vai sozinho no Rock in Rio, ele vai olhar para outra pessoa apenas no tom de observação, ou ele vai olhar com a malícia? Porque ele quis ir sozinho, ela quis ir sozinha. Se eles estivessem juntos, o olhar seria diferente, ou seria um olhar
pecaminoso. Esse é o núcleo de toda a questão, porque a partir do momento em que o parceiro ou a parceira deixa o companheiro em casa e vai para um evento desse, de grande escala, onde a gente sabe que rola de tudo um pouco, será que ele ou ela vai olhar para alguém com esse olhar observador que o pastor Lucinho explicou no comentário dele, ou vai olhar com malícia? Então, amados, dentro deste contexto, desta resposta que foi dada por ele, dentro deste contexto com o evento do Rock in Rio, nós temos aqui algumas passagens bíblicas que reforçam que deve haver sabedoria dentro dos relacionamentos. Por exemplo, nós podemos ler lá em Efésios, capítulo 5, verso 25, que diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a entregou-se por ela. Então, você, marido, esposa, namorado, namorada, antes de pensar exclusivamente no seu eu, na sua vontade de querer estar num evento como o Rock in Rio, por exemplo, ou numa balada, ou seja lá qual for o evento que você for, ou foi convidado por alguém, pense primeiro no teu relacionamento com o teu parceiro, com a tua parceira. Será que você ir a um evento como este sozinho vai desagradar a sua parceira, o seu parceiro? Então esse é o primeiro ponto que se deve pensar ao cogitar a hipótese de querer estar sozinho num evento como este. O segundo ponto é: mesmo que haja a concordância do seu parceiro ou da sua parceira em ir sozinho a um evento como este, a lhe dar essa liberdade de estar num evento como este, você vai conseguir controlar o seu desejo carnal de olhar para outra pessoa sem a malícia, olhar só com um olhar observador? Então este é um outro ponto que também precisa ser examinado antes de você tomar essa decisão de querer estar num evento como este. Amados, vamos para um breve intervalo e já voltamos com a continuação desse estudo que foi realizado aqui pela Rádio Missionária Impacto Gospel acerca do tema, e vamos continuar respondendo a alguns questionamentos a respeito disso. Permaneça aí conosco, vem muita coisa boa aí no próximo bloco, fica aí ligado, continue com a gente, voltamos já. Todos os dias, às 15 horas e às 18 horas, na Rádio Missionária Impacto Gospel, Talentos Gospel. Os mais belos louvores, nas mais belas vozes da música gospel nacional e internacional. Adore ao Senhor conosco. Programa Talentos Gospel. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são meus. Seja um mantenedor desta obra. Contribua com as suas doações. Nos ajude a manter a Rádio Missionária Impacto Gospel no ar. Doe o valor que o Senhor colocar em seu coração. Banco Bradesco, agência 6875, dígito 6, conta corrente 0003798, dígito 2.
contribua, faça sua doação, ajude a manter a Rádio Missionária Impacto Gospel no ar. E o Senhor te recompensará em dobro. E voltamos, amados, para mais um bloco do programa Sintonia do Amor de hoje. Para você que está chegando agora, hoje o tema fala a respeito das liberdades no relacionamento cristão. A pergunta que foi realizada, amados, fala a respeito do seguinte: o que você acha do parceiro ou parceira querer ir sozinho num evento como o Rock in Rio? Nós já respondemos alguns comentários realizados pelo pastor Lucinho, da Igreja Batista de Lagoinha, a respeito do tema, e também fizemos algumas abordagens baseados em versos da Bíblia. E vamos continuar com alguns acerca do tema. Nós falamos aqui a respeito da opinião do pastor Lucinho no que tange a o parceiro, parceira querer sair sozinho para algum lugar, e também a questão do ciúme, a questão da observação que pode ser realizada, pode ser feita por um dos parceiros ou parceira a alguém em algum lugar, seja na rua, no shopping, enfim, e que esse olhar para outra pessoa, se esse olhar pode despertar uma malícia ou se é uma simples observação mesmo. Mas vamos continuar citando alguns versículos que falam a respeito do tema. Vamos falar primeiro a passagem bíblica que está lá em Eclesiastes, capítulo 4, versos 11 e 12, que diz o seguinte: e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Tá aí, amados, um grande exemplo que está na Bíblia, que fala sobre essa união, essa parceria do casal, essa parceria que tem que existir do casal. Então, amados, fica bem claro, a gente lendo esse versículo, que a pessoa sozinha, a pessoa estando sozinha num evento como o Rock in Rio, ela pode ser vencida pela tentação, pode ser vencida pelo pecado, diferente de quando a pessoa está acompanhada do seu parceiro ou da sua parceira. Isso faz com que haja uma força dobrada para lutar contra qualquer coisa que venha tentar tirar da graça esse casal, esse relacionamento, e que mesmo estando os dois ali juntos num evento como esse, eles podem estar se divertindo, eles podem estar curtindo o evento sem que haja essa questão do ciúme, ou da malícia, ou da tentação. Alguns irmãos no programa de ontem, que foi o programa A Hora do Mestre, que também abordou um tema muito parecido com o nosso, que falou também sobre o Rock in Rio, alguns irmãos até mencionaram que o Rock in Rio não é o local adequado para um casal cristão estar presente, estar frequentando. Mas nós aqui, nós falamos para os casais os casais cristãos e os casais que hoje não se encontram baseados dentro da doutrina cristã, mas que podem estar se convertendo. Então,
nós aqui abordamos o tema com uma visão de maneira geral para os casais. É claro que o evento como o Rock in Rio é visto, é condenável por muitas pessoas, por muitos cristãos, mas nós devemos, amados irmãos, ter a sabedoria de dizer que nós temos que fazer a obra não só para os irmãos em Cristo, mas para os gentios também. Nós temos que trazê-los para Cristo. E por isso nós abordamos esse tema de hoje, falando sobre o casal, estando num evento como o Rock in Rio, porque nós temos que ter essa sabedoria de buscar lá no mundo essas pessoas, até para que elas percebam que nós somos pessoas que temos o bom senso de respeitar o fato de elas estarem num evento como este, mas que nós queremos que elas venham para Cristo, tá ok? Só esse adendo, porque algumas pessoas comentaram no Facebook sobre isso, e nós queríamos fazer esse parênteses para que todos os amados ouvintes fiquem ligados no sentido do programa de hoje. Uma outra passagem bíblica está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, que diz: devemos todos ser sujeitos uns aos outros de uma forma ou de outra. Amados, nós precisamos ter essa cumplicidade com o nosso parceiro, com a nossa parceira, no sentido de não só respeitar, mas também entender quando nós queremos até ir num lugar sozinho, por exemplo, um jogo de futebol, e às vezes a outra, a parceira, ela não aceita bem isso. Nós temos que ter essa sabedoria e muitas das vezes até abrir mão de ir num evento que a gente quer ir sozinho, como futebol, e ficar com ela, ou até convencê-la a ir junto, se for o caso. Então precisamos ter essa cumplicidade com o parceiro. A liberdade verdadeira não é aquela sensação de não ter nenhum limite. A liberdade verdadeira é o poder de tomar voluntariosamente o jugo de Deus, ou melhor, por vontade própria, se submeter à vontade de Deus. Ok? Então, amados, nós vamos para mais um breve intervalo de louvor, e voltamos já com mais do programa Sintonia do Amor. Fiquem aí, fiquem conosco. Troquei as cores ao redor pra te mostrar. Criei formas pra fazer você ver e entender. Eu tentei falar, dando sons à minha voz. Você não me ouviu, mas continua a te esperar. Nascer o sol de novo dia pra você, trazer a minha luz pra te mostrar os meus caminhos. Eu vou estar sempre aqui esperando por você. Eu não me cansarei de te mostrar que eu acredito. Ouça minha voz.
É isso aí, meus amados. Nós voltamos para mais um bloco do programa Sintonia do Amor de hoje, que fala a respeito das liberdades no relacionamento. E aquela pergunta que nós fizemos lá no primeiro bloco, que dizia o seguinte: o que você acha do seu parceiro ou parceira ir a um evento como o Rock in Rio, ir a um evento sozinho como o Rock in Rio? Nós já fizemos aqui algumas abordagens, falamos da opinião do pastor Lucinho, da Igreja Batista de Lagoinha, e algumas outras explanações que nós conseguimos em alguns sites, como Namoro Cristão, entre outros. Nesse bloco que a gente está começando agora, eu vou continuar essa abordagem sobre o tema, que é um texto que foi também conseguido pela Rádio Missionária Impacto Gospel no site Namoro Cristão, e ele fala o seguinte, é um tópico, ele fala o seguinte: o julgo igual, um olhar ao futuro. A lei da ceifa é muito importante lembrar, até no namoro. A lei da ceifa diz que ceifaremos o que plantamos. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8. E em Romanos, capítulo 2, versos 6 a 10. A lei da ceifa diz que ceifamos depois que plantamos. O que semeia na sua carne, da carne ceifará. Gálatas 6, verso 8. Romanos 2, versos 6 a 10. A lei da ceifa diz que ceifaremos muito mais abundantemente, além do que plantamos. O que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. E outra cai em boa terra e deu fruto, com a 100, e outra 60, e outra 30. Mateus 13, verso 8, Provérbios 1, verso 31. Sem dúvida alguma, existem sérias consequências futuras das decisões e ações feitas hoje. Para não ceifarmos frutos amargosos e para não fazer papel de tolo, convém que olhemos ao futuro de nossos relacionamentos atuais. O nosso olhar deveria incluir a pessoa com quem pretendemos nos casar, ou que já estamos casados no caso. Devemos olhar bem além da paixão do momento e considerar as consequências futuras das nossas decisões e ações de hoje. Se olharmos bem e se considerarmos seriamente, podemos comer do trabalho das nossas mãos, com uma mulher abençoada ao nosso lado, com filhos tementes a Deus à nossa roda, da nossa mesa, e a expectativa abençoada de ver os filhos dos nossos filhos. Salmos 118, versos 1 a 6. Então, amados, esse último bloco, esse finalzinho do estudo que eu acabei de ler, que falou do julgo igual, isso, amados, fica bem claro no caso daquele ou daquela que quer ter essa sua liberdade de sair sozinho, de querer fazer tudo sozinho, de estar num grande evento sozinho, deixando o companheiro ou a companheira em casa, mas que se ele tomar essa decisão, ele tem que ter a certeza de que isso vai trazer uma consequência para ele no futuro dele, no futuro do relacionamento dele. Eles têm que estar cientes de que a partir do momento que ele está plantando essa semente, a partir do momento que ele está semeando na sua carne, ele vai ceifar a corrupção. A partir do momento que ele ou ela decide por uma vontade própria de querer estar num local como este, sozinho ou sozinha, ele está abrindo uma brecha para que haja consequências no futuro do seu relacionamento. E que se ele quer plantar fruto bom e não fruto amargo, ele tem que agir com sabedoria no momento que ele vai decidir se ele quer realmente ir num grande evento como este sozinho, ou se ele quer deixar
de ir num evento deste porque sua namorada ou esposa não concorda que ele vá sozinho. Então, amados, este é o final do nosso estudo, a conclusão do nosso estudo e o recado que eu posso dar a você, amado ou amada, que quer estar num evento, um grande evento como esse, e que pensa até em ir sozinho ou sozinha. O que eu posso dizer para você, amado ou amada? Tenha sabedoria. Pense no seu relacionamento. Será que vale a pena, amado, amada, ir num evento deste de grande escala? Correr o risco de cobiçar ou ser cobiçado, de olhar com malícia, ou receber um olhar, ou se misturar aquilo que não convém por uma vontade sua, carnal? Será que vale a pena? Será que vale a pena arruinar um relacionamento que muitas das vezes é sadio, que vai se tornar um casamento, ou mesmo desfazer um casamento para saciar esse desejo carnal de estar sozinho em algum lugar? Será que vale a pena? Será que não é melhor você estar ou neste local com a sua companheira ou em outro local com a sua companheira? Então, amados, esse é o recado que eu posso dar a vocês aqui. É o recado que eu posso deixar para vocês, amados irmãos, de que vocês têm que agir com sabedoria, ciente do que o que for plantado hoje vai ser colhido. Se for plantado fruto bom, será colhido fruto bom. Se for plantado fruto da carne, será colhido fruto de corrupção. Então, amados, agradeço a todos pela audiência. Nós vamos entrar agora no momento da Palavra de Deus com a missionária Daniela Estrela. Eu peço que você continue aí ligado conosco, continue ouvindo a nossa programação, porque vem uma palavra de Deus para a tua vida através da missionária Daniela Estrela. Não saia daí, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com a palavra de Deus e após a palavra faremos o encerramento do programa. Permaneça conosco e fiquem ligados na palavra de Deus. Rádio Missionária Impacto Gospel. Aqui, o fogo do Espírito Santo desce. Sinta o impacto da glória do Senhor nesse lugar. Sinta o fogo abrasador de inflamar. O impossível vai ter que ceder. Nada pode resistir esse poder. Seja um mantenedor desta obra. Contribua com as suas doações. Nos ajude a manter a Rádio Missionária Impacto Gospel no ar. Doe o valor que o Senhor colocar em seu coração. Banco Bradesco, agência 6875, dígito 6. Conta corrente 0003798, dígito 2. Contribua, faça sua doação, ajude a manter a Rádio Missionária Impacto Gospel no ar. E o Senhor te recompensará em dobro. Ouvindo a palavra de Deus. Bem amados do Senhor, a palavra de Deus hoje encontra-se no livro de Salmos,
lá no capítulo 119, do versículo 30 ao 45. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de te contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu amor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me na tua justiça. Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação, segundo a tua palavra. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. E não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente, e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, essa palavra que o salmista, lá no capítulo 119, ele dirigiu a Deus, foi uma súplica. Ele abriu o seu coração, o salmista abriu o seu coração ao Senhor, pedindo a Ele que a palavra do Senhor, que ele andasse na palavra do Senhor, que ele ensinasse, que o Senhor ensinasse a ele a guardar os estatutos do Senhor. E lá no final, no versículo 45, do versículo 30 a 45, ele diz: e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Bem, amados, o tema do programa Sintonia do Amor de hoje fala sobre liberdade nos relacionamentos. E o presbítero Roosevelt fez uma pergunta: se é correto um homem ir para um evento sem a sua esposa, ou sem a sua namorada, ou sem a sua companheira, ou também uma mulher ir para um evento sem o seu companheiro, ou sem o seu esposo, o seu namorado, enfim. Primeiramente, meus amados irmãos, nós temos que entender o que significa liberdade. Segundo o dicionário, liberdade é, número 1, estado de pessoa livre e isenta de restrição externa ou coação física ou moral. 2, poder de exercer livremente a sua vontade. 3, condição de não ser sujeito, como indivíduo ou comunidade, a controle ou arbitrariedades políticas estrangeiras. 4, condição do ser que não vive em cativeiro. 5, condição de pessoa não sujeita à escravidão ou servidão. 6, isenção de todas as restrições, exceto as prescritas pelos direitos legais de outrem. 7, independência, autonomia. 8, ousadia. 9, permissão. 10, imunidade.
E ainda segundo a filosofia, meu irmão e minha irmã, a liberdade significa, pode ser compreendida tanto negativa quanto positivamente. Sob a primeira perspectiva, ou seja, a negativa, denota a ausência de submissão e de servidão. E na segunda, que é a positiva, é a autonomia, espontaneidade de um sujeito racional. Então, meus amados irmãos, nós tivemos aí, primeiramente, a definição de liberdade, segundo o dicionário e segundo a filosofia. Mas nós consultamos a palavra do Senhor. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, a nossa bússola. E muitas vezes, meus amados irmãos, para o mundo, a mulher ou o homem, quando se casa, ele perde o seu estado de liberdade. Ou ela perde o seu estado de liberdade. Porque um pertence ao outro. E um está, digamos assim, submisso ao outro, ligado ao outro. Então, o que acontece? Na palavra do Senhor, quando o salmista diz, lá no versículo 45 do capítulo 119 de Salmos, e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos, nós começamos a entender que ser livre, meu amado irmão, não é sair por aí fazendo o que quer. Não é sair por aí fazendo o que dá na sua mente, o que dá na sua cabeça. Vamos dizer assim. Primeiramente, nós temos que entender que um ser, para ele ser livre, é necessário que ele seja liberto pelo Senhor. Porque lá em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, o Senhor fala: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós começamos a entender, segundo a palavra do Senhor, que liberdade com o Senhor não é bem o que o mundo prega, o que o mundo mostra. Hoje os casais, muitas vezes os que são casados legalmente, até religiosamente, um vive na sua casa, outro vive na sua outra casa, vivem separadamente, ou estão debaixo de um mesmo teto, vivendo em quartos separados ou em cômodos separados. E nós sabemos que não é esse tipo de liberdade que o Senhor veio trazer a nós. Porque o salmista disse na palavra do Senhor que ele andará em liberdade quando ele andar nos preceitos do Senhor. Então, meu amado irmão, se você não está andando nos preceitos do Senhor, você não tem a liberdade. Ainda que você seja solteiro, você não é livre. Porque quem não for liberto pelo Filho de Deus, pelo nosso Deus, como está lá no livro de João, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se você não teve a libertação do Senhor Jesus, você não é livre. Agora, se você é casado, ou tem uma namorada, ou você é casado e tem um esposo, ou tem um namorado, você precisa entender o seguinte: existem preceitos na palavra de Deus para os casais. Um dos preceitos é que a mulher seja submissa ao vosso marido e o marido amar a sua mulher como a igreja, como assim Cristo amou a igreja. Amém, amado? Então, você vai entender que a liberdade está dentro de você, está na tua alma. Não está no fato de você poder sair sozinho, sem a sua companheira ou sem o seu companheiro. E lá no livro também de Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Paulo fala a Gálatas: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então, se você quer ser livre,
para dar ocasião à sua carne, ir para um evento sozinho, e você sabe que num evento sozinho poderá ser assediado por outra pessoa, ou você, minha irmã, poderá ser assediada por outro homem, isso não é liberdade. Porque são coisas que vão alimentar a sua carne e vão te fazer pecar. Então entenda bem, meu irmão e minha irmã, a liberdade não está em você estar sozinho ou não estar. Existem pessoas agora, meus amados irmãos, que estão encarceradas, estão privadas até de ir e vir, dentro de um cárcere, dentro de uma prisão, de uma cela de prisão. E elas se sentem livres. Muitos que estão lá dentro daqueles cárceres se sentem livres. Então a liberdade é um estado de alma. E só quem pode te dar essa liberdade é o Senhor Jesus. Então não vamos fazer da liberdade algo para escandalizar os nossos irmãos, para dar ocasião à carne. E lá no livro de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo também fala 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 9, ele diz: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. E você sendo um homem de Deus, ou você sendo uma mulher de Deus, vai para um evento sozinho. Pessoas que ainda não servem ao seu Deus estarão lá nesse evento e poderão te ver sozinho. Isso é um bom testemunho para essas pessoas? Que você foi para aquele evento sozinho, sem a sua esposa ou sem a sua namorada? A mesma coisa, a mulher que foi para este evento sozinha, sem o seu marido ou sem o seu namorado? Não é um bom testemunho, meu irmão. Não é um bom testemunho, minha irmã. Então vamos pedir ao Senhor que nos dê entendimento do que é liberdade. Liberdade não é sair por aí dando ocasião à carne, magoando as pessoas que você ama. Sabemos que existe a confiança, existe. Os casais que se confiam um no outro sabem que quando eles vão, não quer dizer que você tem que andar 24 horas com teu marido, ou que a sua esposa tem que andar 24 horas do seu lado. Sabemos que existe a confiança, que o casal, o homem confia na sua mulher e a mulher confia no seu marido. Ou o homem confia em sua namorada, a namorada confia no seu namorado. Quando você tem que ir a um local e seu esposo não pode ir, é uma situação, mas ele sabe que você está indo lá com um objetivo até de edificação espiritual, ou até mesmo para se distrair, mas você vai estar em companhia de pessoas da sua família ou amigos, é uma coisa. A mesma coisa a esposa, se o marido dela quiser sair, tiver que fazer uma viagem a trabalho, ou visitar um parente, ou fazer um trabalho missionário, um trabalho, e a esposa não puder ir, porque tem que ficar tomando conta da casa, dos filhos, é uma situação. Agora, ir a um evento de entretenimento, que é algo que não vai satisfazer o teu espírito, vai satisfazer a tua carne, sem o teu marido, sem o teu namorado, sem a tua esposa, sem a tua namorada, não vai edificar a sua vida, meu irmão. Não vai edificar a sua vida, minha irmã. Então vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê esse entendimento de que, como o apóstolo Paulo disse, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. E vamos entender também que andar em liberdade é andar nos preceitos do Senhor. Então que o Espírito Santo de Deus, meu irmão e minha irmã, ele possa estar falando ao seu coração do que é andar em liberdade. Não é sair por aí, como eu volto a dizer, fazendo o que quer, desagradando o seu esposo, a sua esposa. Meu irmão e minha irmã, liberdade é andar nos preceitos do Senhor. Liberdade é amar a Deus sobre todas as coisas e amar a sua esposa, que é o seu próximo, o seu marido, que é o seu próximo, como a ti mesmo. E você sabe que você indo para um evento desse sozinho, seu esposo não vai gostar, nem a sua esposa vai gostar.
Então toma essa palavra para a tua vida nessa hora. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu profetizo essa liberdade do Senhor na sua vida, na sua casa e no seu relacionamento, em nome de Jesus. É isso aí, amados. Nós acabamos de ouvir a palavra de Deus com a missionária Daniela Estrela, uma palavra de Deus para a tua vida, para o teu relacionamento. E, amados, eu quero agradecer a todos aqueles que nos ouviram até agora, que têm nos dado uma excelente audiência, que têm participado do programa de forma ativa, com as suas orações, as suas curtidas e compartilhamentos pelo Facebook. Muito obrigado. E quero agradecer também, amados, aos mantenedores, todos aqueles que puderam ofertar para que esse programa continuasse no ar, para que essa rádio continuasse trabalhando, fazendo essa obra missionária. E eu quero, amados, fazer um lembrete aqui àqueles que gostariam de estar ofertando para manter essa obra missionária no ar, trazendo essa belíssima programação para a tua vida. Você amado, você amada, que quer ajudar a Rádio Missionária Impacto Gospel a continuar mantendo esta obra, este trabalho, faça sua doação através do Banco Bradesco, agência 6875, dígito 6, conta corrente 0003798, dígito 2. Eu vou repetir. É Banco Bradesco, agência 6875, dígito 6, conta corrente 0003798, dígito 2. Amado, você que pode ajudar, contribua com essa obra missionária. Continue nos ajudando, nos auxiliando para mantermos esta programação no ar, que com certeza Deus vai te recompensar, vai te abençoar em dobro. Amados, vamos entrar agora com o momento da oração. Feche seus olhos, pegue o seu copo com água, vamos ouvir a oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, porque nós queremos clamar a Ti, Senhor, nessa hora, Senhor, para que o Senhor interceda, Senhor, na vida sentimental do Teu povo, Senhor, que o Senhor possa trabalhar, Senhor, na vida sentimental de cada um que está aqui presente, Senhor, ouvindo esta programação na Rádio Missionária Impacto Gospel. Senhor, agradecemos a Ti, Senhor, porque essa programação está de volta ao ar, abençoando os lares, abençoando as famílias, Senhor. E lhe pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, em dobro todos aqueles que puderam ofertar com esta obra missionária, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada lar, cada vida, Senhor. A vida sentimental, a vida conjugal, o namoro, o relacionamento, o casamento, de todos aqueles que estão aqui, Senhor, presentes, ouvindo esta programação, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo, pois o Senhor não nos desampara, Senhor, pois o Senhor cuida de nós
cuida da nossa saúde, cuida do nosso coração. E pedimos, Senhor, que o Senhor cuide da vida sentimental do teu povo, Senhor. Que o Senhor possa agora, Senhor, agir na vida daqueles que estão hoje passando por uma divisão no seu relacionamento. Seja por conta de alguma agressividade, de alguma palavra ruim, de alguma briga, Senhor. E também, Senhor, agir na vida desses casais que muitas das vezes se dividem por conta de situações semelhantes a esta que nós narramos no tema de hoje, Senhor. Muitas das vezes, casais se dividem, se separam, se divorciam, porque um acha que perdeu seu tempo de solteiro, não pôde aproveitar como devia, e agora, no namoro ou no casamento, quer viver esses momentos, mas não age com sabedoria. Então, Senhor, pedimos a Ti, Senhor, que dê sabedoria ao Teu povo, para que possa priorizar primeiramente a Ti, Senhor, e depois o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento de namoro, o seu relacionamento de amor. Obrigado, Senhor, por tudo, e continua abençoando, Senhor, os casais de namorados, os casamentos do Teu povo, Senhor, que tem nos acompanhado através dessa transmissão aqui na Rádio Missionária Impacto Gospel e através do Facebook, das redes sociais. Muito obrigado, Senhor. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amado, tome teu copo com água, receba a tua vitória nessa noite, em nome de Jesus. E muito obrigado pela tua audiência, pois sem a tua audiência e sem a tua oferta de amor, não existiria esse programa. Muito obrigado a todos e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Fiquem na paz. Termina agora o programa Sintonia do Amor.